A Polícia Militar ontem foi acionada por volta de 12h20 após uma denúncia de um possível homicídio. No local, os militares encontraram Edmar, já sem vida, com sinais de violência na cabeça. A Polícia Militar foi acionada por meio do 190 nessa data, por volta de 12h20, e informando que haveria um indivíduo golpeado no crânio, né? Nessa zona rural que foi citada aí, Guanabara, né, pertencente a Sapucaia, e que não havia sido confirmado ainda se esse indivíduo possuía sinais vitais ou se havia sido consumado aí homicídio, tendo em vista que as pessoas não estavam com coragem, né, para se aproximar do corpo, né, da pessoa. Então o tático móvel de imediato deslocou aí para o local dos fatos. No caminho aí pegamos referências com alguns colaboradores, inclusive testemunhas, né, que informaram das características físicas do autor e de que ele estaria sem camisa. Então auxiliou a reconhecê-lo no trajeto. E lembramos também que esse autor já chegou, né, a notícia já com a alcunha do autor aí. Então já deslocamos com uma prévia, né, de quem seriam os envolvidos. E quando estávamos aproximando do local dos fatos, ainda na estrada principal, foi visualizado um indivíduo com as características que haviam sido colhidas. Esse indivíduo estava se afastando da propriedade, né? Ele foi contido e, ao ser contido, ele já informou que seria autor do que seria o homicídio, né? Que até então ainda não tinha confirmação se seria consumado. Foi deslocado então até a propriedade. E no interior de uma casa foi possível visualizar aí, já pela janela, que havia um indivíduo deitado no sofá, em decúbito dorsal, imóvel, com o crânio bastante deformado. E o autor havia informado que havia desferido machadadas em desfavor da vítima, e esses ferimentos que foram visualizados coincidiam, né, com a alegação do autor. A motivação estaria relacionada a insultos e ordens dadas pela vítima, que frequentemente chegava embriagada ou sob efeito de drogas à casa do suspeito. Foram realizados os demais trabalhos, né, acionamento da perícia que deslocou até o local, coleta de versão do autor e testemunhas. O autor afirmou que conhecia a vítima há cerca de 3 anos e que por volta de 1 ano atrás iniciou um atrito entre ele e a vítima, tendo em vista que a vítima fazia uso de material entorpecente e chegava até a casa do autor, né, que residia sozinho. Esse autor, que já é um idoso, ele tem 57 anos, a vítima tinha 40. Segundo o autor, a vítima chegava até a casa dele embriagado, sob efeito de material entorpecente, e começava a dar ordens nele, mandava ele fazer comida, xingava ele, deixava ele injuriado, né, essa situação se repetindo. Na data de hoje, segundo o autor, a vítima chegou novamente da mesma forma e também pedindo comida, levou uma cachaça, né, para eles tomarem, e ambos ingeriram, segundo o autor. Depois, quando o autor saiu para providenciar uma marmita de comida para os dois, ele retornou, os dois dividiram. E durante esse almoço deles aí, a vítima novamente passou a injuriar o autor aí com xingamentos, segundo falado pelo autor aí, sem entrar em detalhes. E ele decidiu nesse momento que iria golpeá-lo com o machado, então assim o fez, conforme ele mesmo disse, e golpeou ele, que caiu no sofá. Após o crime, o suspeito ainda tentou chamar um vizinho para testemunhar a situação, mas decidiu deixar a propriedade antes de ser abordado pela polícia. Saiu do local para chamar a testemunha, né, o proprietário, né, da propriedade, que morava a alguns metros dali, e o autor afirmou ainda que, quando retornou novamente ao interior da residência, notou que a vítima estava mexendo ainda e optou por golpeá-lo novamente, tendo desferido nele aí novamente entre 2 ou 3 machadadas, conforme a versão dele aí. Então, nesse momento, a vítima parou de se mexer aí, e foi o momento em que o autor saiu da casa e passou a ficar nas proximidades ali, até o momento em que ele possivelmente decidiu evadir, que segundo ele
iria procurar um parente. E esse foi o momento em que a nossa equipe deparou com ele, já na saída da propriedade, acessando a estrada principal, a pé, né?